Deixa aí então o seu pedido e abra sua Bíblia agora, lá em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, versículo 1. A palavra é conhecida, mas a revelação é nova. Algo que Deus quer falar ao nosso coração hoje aqui. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá. Eclesiastes 3:1. Quem achou, diga amém. Vai aparecer ali também na tela, né? Você pode acompanhar por ali. O que diz aí? Tudo tem o seu tempo, o quê? Determinado, né? E diz assim, ó, e há tempo para todo propósito, aonde? Debaixo do céu. Ou seja, debaixo do céu não vale para cima do céu, que aqui figuradamente está falando da eternidade, né? A eternidade não tem tempo, lá não existe tempo, não tem relógio, não corre, lá não existe. O tempo serve para nós, que estamos aqui debaixo do céu, que estamos aqui num tempo limitado. O que você precisa entender? Exatamente isso, presta atenção, ó. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmão, presta atenção nisso. Talvez você está vivendo um tempo que você não está entendendo qual é o propósito desse tempo na sua vida. Por quê, pastor? Porque tempos mudam. Tempos mudam, pastor, mudam, igual estações do ano. Nós estamos vivendo hoje aqui, um dia de calor, né? Mas lembra alguns meses atrás como é que estava frio? Estava ou não estava? Parece até esquece como é o calor, né? Estava tão frio que era todo dia, aquele friozinho gostoso, amanhecia lá 10, 12, 13, eu lembro, 14 graus, você falava, nossa, que benção. Só que passou. Agora como é que está? Está quente, não está? Está quente. Mas esse tempo calor vai durar para sempre? Não. Vai chegar uma hora que vai voltar o quê? Vai voltar o frio. Espiritualmente não é diferente. Por que eu estou falando isso? Meu irmão, você está vivendo um tempo que não vai durar para sempre. Você tem que entender qual é o propósito desse tempo na tua vida. O que é isso, pastor? Entender qual é o propósito? É entender como agir no tempo que você está vivendo. Porque esse tempo ele vai passar, duas coisas, pode estar sendo um tempo muito ruim, pode estar sendo um tempo muito difícil, pastor, estou vivendo um tempo de luta no meu casamento, pastor, estou vivendo um tempo de crise no meu casamento, estou vivendo um tempo de crise na minha vida financeira, um tempo difícil financeiramente, ou às vezes é na saúde, estou vivendo um tempo difícil na minha saúde, pastor, nossa, não melhoro, começo é uma enfermidade que eu venço, daqui a pouco aparece outro problema, estou atrás de remédio, de hospital, de tratamento direto, ou às vezes é um tempo difícil na igreja, na vida espiritual, estou vivendo um tempo difícil, ou pode ser o contrário, ou pode ser um tempo muito bom. Nos dois você tem que saber qual é o propósito, porque esse tempo não está, você não está vivendo esse tempo à toa. Fala comigo, para todo tempo, olha lá, tem o quê? Há tempo para todo o quê? Propósito. Sem querer mudar, sem querer inverter, fala assim, há propósito para todo o tempo. Exatamente. E aí eu tenho que saber como é que eu ajo. Por quê? Olha o que fala o capítulo 8 agora, presta atenção, em Eclesiastes também, tá? Capítulo 8, versículo 5. Presta atenção nisso. Ele diz: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Quem guardar a palavra não vai experimentar o mal. Deus vai livrar. Mas presta atenção no que ele vai falar agora, E o coração do sábio discernirá o tempo e o quê? E o modo. São duas coisas importantes. Dependendo do tempo, fala comigo, tem um modo. Exato, tem uma maneira de agir. Você não está entendendo, meu irmão, que às vezes esse tempo que você está passando, como eu falei, é um tempo que hoje pode ser muito difícil, um tempo de luta financeiro, familiar, no casamento, conjugal, na saúde,
Mas esse tempo vai passar, você só tem que saber o modo que você vai agir. Ou pode ser o contrário. Às vezes você pode estar vivendo um tempo de muita tranquilidade, de muita paz, e não está sabendo também como agir nesse tempo. Nós temos que ser sábios, porque o coração do sábio discernirá. O que é discernir, pastor? Entender, identificar o modo de agir de acordo com o quê? Com o tempo que está vivendo. Presta atenção, olha o que diz o versículo seguinte. Ele fala assim, no versículo 6, porque para todo propósito há tempo e o quê? E modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Eu vou colocar na outra tradução, coloca para mim aí, ô Felipe, a Bíblia é NVI, porque você vai ver, vai ficar mais fácil de você entender o que ele quer dizer aqui, ó. Porque há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Por quê? Olha o versículo seguinte, ó. Visto que ninguém conhece o quê? O futuro. E quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Como é que eu vou saber o que vai ser lá na frente? Como é que eu vou saber o futuro? Então eu não sei. Então, o que eu faço então, pastor? Eu tenho que ser sábio. Eu tenho que agir da maneira certa, no tempo certo. E é o que muita gente não está conseguindo entender. Por exemplo, se é um tempo de dificuldade, se é um tempo de luta, o que eu tenho que fazer? É simples, vamos lá. Hoje não sei quantos graus deve ter feito aí. Vamos colocar que deve ter feito uns 30 graus aí. Se uma pessoa chegar aqui hoje, vestida de um sobretudo de lã, de bota, touca na cabeça, luva, cachecol, você vai falar o que dessa pessoa? Falar o que? Não entendi, fala aí. É louca, isso é doido, isso aí não está bem, no mínimo, né? Ou está doente, alguma coisa assim, né? Normal não está. Por quê? O tempo está o quê? Está frio, está congelando. Não, está quente, não está? Então qual que é o modo de vestir? Uma roupa leve, né? Uma roupa fresca. Uma roupa que, claro, dentro dos limites da decência, mas uma roupa que seja confortável, de acordo com o quê? Com o tempo. Então isso é sabedoria, é você saber o que usar, é você saber como agir dentro de determinado tempo. Quando a pessoa não sabe o modo de se vestir no tempo que ela está vendo, você chama ela de doido, igual você falou, é louco, pastor. É doido. Não está normal, não. No mínimo está doente. Aí é o que eu falo, vamos trazer para o mundo espiritual, vamos lá, olha para o pastor. Uma pessoa que está num tempo de guerra, de batalha espiritual. Está num tempo de guerra financeira, meu Deus, está vendendo um almoço para comprar janta. Ou está num tempo de guerra na saúde, é tratamento atrás de tratamento, e médico aqui, médico ali. Ou está num tempo de guerra no casamento, o casamento está capengando, está por um fio, acaba não acaba, todo dia ameaça de ir embora. Como é que essa pessoa deveria estar agindo? O que ela deveria estar fazendo? Ela deveria estar buscando, ela deveria estar orando, ela deveria estar clamando, sim ou não? Deveria. Mas tem gente que, se você for tratar igual eu falei o exemplo aqui, do tempo, o calor e a roupa, o modo de se vestir, você vai chamar a pessoa do quê? Você chamou aí, ó, de doido. Você vai falar, não, é doido. Como pode, num tempo que está, agir desse modo? Porque o coração do sábio, volta lá no versículo, é o 5, né? Olha lá, ó. O coração do sábio saberá a hora e a maneira justa de agir, como diz a Bíblia corrigida, mais simples, né? O tempo e o modo. Tem gente, meu irmão, que não está sabendo como deveria estar agindo no tempo que está vivendo. Tem que acordar, tem que despertar. Está num calor tremendo, está usando blusa de frio, ou se fosse o contrário, está lá abaixo de zero, está de regata, de bermuda. O que você ia falar dessa pessoa? Está doido? Olha o frio que está, essa pessoa está usando lá regata, bermuda, chinelo. Espiritualmente tem gente assim.
está numa luta tremenda, está numa batalha tremenda, está lá num tempo difícil financeiro, num tempo difícil na saúde, e ainda assim a pessoa não muda o modo, não muda a maneira de agir. Deveria estar buscando, deveria estar orando, deveria estar clamando a Deus, deveria estar se aproximando de Deus, deveria estar ali quarta, sexta, domingo, o tempo que está vivendo, não está entendendo o modo de agir, não está entendendo que nesse tempo que está, era para estar agindo totalmente diferente como está. Quem está entendendo, diga amém. Ô meu irmão, o tempo muda e às vezes a pessoa não muda o modo, continua agindo do mesmo jeito, continua agindo da mesma forma. Só que isso não serve só para quem está num tempo difícil, não. Só para quem está num tempo de luta, de batalha, não. Às vezes o diabo ele muda a estratégia, ele muda o tempo. Como assim, pastor? De repente vem um tempo de paz, vem um tempo de tranquilidade, e aí que está a armadilha. Muita gente no tempo da tranquilidade, está tudo em paz, está tudo tranquilo. O que a maioria ou uma grande parte das pessoas fazem? Elas relaxam na fé, elas relaxam na comunhão com Deus, elas param de buscar. E aí que está o perigo. Porque o sábio ele vai discernir o tempo e o quê? E o modo. E o tempo de paz é para quê? É para relaxar? É para ficar tranquilo? Não. Às vezes é uma armadilha. O tempo de paz não te dá o direito de relaxar, de deixar de buscar, de deixar de orar. No tempo da guerra a pessoa deve estar orando mesmo, buscando a Deus. E no tempo de paz? Fala comigo também. Exato. Olha só um exemplo do que eu estou falando. Vamos lá rapidinho, 2 Crônicas capítulo 14. Isso aqui é tremendo. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Está entendendo sim ou não? Espero que você esteja entendendo. Estou me esforçando para você entender o que Deus está querendo falar com você hoje, meu irmão. Você precisa entender o modo de você agir no tempo que você está vivendo. O tempo muda. E às vezes porque a coisa está em paz, às vezes porque está tudo tranquilo, a pessoa relaxa. Na igreja na quarta, sexta, domingo, igual eu estava, não, porque está tranquilo, está tudo sossegado. Mas fulano, domingo é dia de estar na casa de Deus. Não, mas hoje eu vou dar uma descansada, hoje eu vou dormir até mais tarde. E aí vai na outra semana também, quando vê já passou 2 semanas, e aí a pessoa não ora mais, não busca mais, porque afinal está tudo o quê? Em paz, está tudo tranquilo. Cuidado. Fala comigo, os tempos mudam. Exato. O tempo muda. Olha para mim, nós estamos num tempo de calor, sim ou não? Quando chega o tempo de calor, você joga suas roupas de frio tudo fora? Mas você não está precisando dela agora. Mas você pode precisar de novo. Pode não, você vai. Porque o tempo o quê? O tempo muda. Só que tem gente com Deus parece que faz isso. Dá a impressão assim, quando chega o calor, pega a roupa de frio e faz o quê? Joga tudo fora. Como se nunca mais fosse o quê? Precisar. Peraí. Está calor agora, mas deixa guardadinho lá aquele cobertor, deixa guardadinho lá aquela blusa de frio, porque fala comigo, o tempo muda. Exato, o frio pode voltar de novo. Pode ou não pode? De repente pode voltar aquele tempo. Olha isso aqui, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito forte. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 1, versículo 1. 2 Crônicas 14, 1. Você tem que estar preparado para todo o tempo, irmão. Lá no seu guarda-roupa você tem blusa de frio e de calor, sim ou não? Quando chega no frio, você joga as roupas de calor fora? Não. E nem quando chega no calor, você também não joga as roupas de frio fora. Concorda comigo, sim ou não? Você está preparado. Então, todo o tempo, meu irmão, você tem que estar preparado para o outro. Eu estou no tempo de paz, glória a Deus, mas eu tenho que estar preparado para o tempo de guerra também. Glória a Deus pelo tempo de paz. Pastor, está tudo uma maravilha. Mas guarda as suas roupas de frio, ou guarda as suas roupas de calor, porque os tempos mudam. Escuta isso, há tempo para cada propósito, como eu falei no começo, há um propósito para cada
tempo, né? Olha o que diz aí, 2 Crônicas 14:1. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa seu filho reinou em seu lugar. E nos seus dias esteve a terra em paz, por quanto tempo, igreja? 10 anos. Olha que coisa tremenda. O rei Asa, ele assume o lugar do pai dele, que era Abias, né? Quando ele assume o lugar, Deus deu 10 anos de paz. Por que ele teve 10 anos de paz? Vou mostrar para você, versículo 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. 3. Porque tirou os altares dos deuses estranhos, os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques. Versículo 4. E mandou a Judá que buscassem a quem? Ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o quê? E o mandamento. Então ele fez tudo certinho, ele começou tirando o que não prestava, ele foi examinando, começou a cortar os ídolos, tirar os deuses estranhos. É o que a gente tem que fazer. Examina a sua vida, vê o que está de errado, o que não está agradando a Deus, tira, arranca, faz aquela limpeza. Só tirar o que não presta não é o suficiente, mas também encher do que é bom. Ele falou para o povo de Judá: olha, vamos tirar o que não presta e vamos buscar Deus, vamos buscar o Senhor, como ele diz, mandou Judá buscassem ao Senhor, que Judá mandou a Judá que buscassem o Senhor e que observassem a lei, o mandamento. Versículo 5. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, ou seja, tudo que era idolatria, coisas que não agradavam a Deus, ele mandou tirar. E olha o resultado, e o reino esteve o quê? Quieto diante dele. Então quando você faz a vontade de Deus, quando você procura obedecer a Deus, pode ser que venha um tempo do quê? De paz. Ele foi fazendo, foi consertando, foi arrumando, foi. De repente ele viu que o reino ficou o quê? Quieto, veio a paz, veio um tempo de muita paz. Presta atenção, versículo 5, né? E o reino esteve quieto diante dele. Versículo 6 agora, olha isso, presta atenção. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava o quê? Quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera o quê? Repouso. O que ele fez, pastor? Ele foi sábio. No tempo em que ele viu que tudo ficou em paz, ele não relaxou, não foi fazer festa, não foi lá, agora não, vamos festejar, vamos passear. Não, ele percebeu que Deus deu paz como resultado da obediência. Veio um tempo de paz. O que nós vamos fazer agora? Presta atenção no que diz o versículo 7, ele diz assim: e disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e o que mais? Ferrolhos. Lê comigo agora, ó. Enquanto a terra ainda está o quê? Quieta diante de nós. O que ele disse? Vamos fazer isso, vamos colocar muro, torre, porta, ferrolho, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Por quê? Pois buscamos o Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor, e edificaram, pois, e o quê? E prosperaram. Ou seja, o que Asa fez? Ele não pegou o tempo de paz, irmão, e relaxou, não. Ele não pegou o tempo de paz e foi festejar, viajar e esqueceu do seu compromisso, do seu propósito, da sua segurança, não. Sabe o que ele falou para o povo de Judá? Disse: gente, olha, a gente obedeceu, a gente buscou e Deus deu um tempo de paz. Vamos aproveitar o tempo de paz. E enquanto a terra ainda está quieta, vamos fortalecer os muros, vamos levantar torres, vamos colocar portas, ferrolhos, enquanto a terra está quieta diante de nós. Por quê, pastor? Fala comigo, os tempos mudam. Exato. Ele sabia que não é porque agora ele estava num tempo de paz, que ele podia relaxar, porque o tempo muda. Pode ser que daqui a um tempo viesse outro tempo diferente, um tempo de guerra, e ele estava certinho. E tem gente que não pensa nisso.
Deixa eu te explicar bem, você não tem que viver assim, pastor, então tem que viver preocupado, que sempre vai vir um problema, vai vir uma luta. Não, não é preocupado, mas é consciente de que os tempos mudam. Que se hoje você está vivendo um tempo de paz, glória a Deus, mas seja sábio. O sábio discernirá o tempo e o quê? E o modo. Que não é porque é tempo de paz que você pode agir de qualquer modo, de qualquer jeito. Você tem que agir com sabedoria. Aproveita o tempo de paz, meu irmão, edifica a sua vida, busca a Deus, se prepare, se fortaleça na presença de Deus. Tem gente que quando fica um tempo mais tranquilo, quando o tempo fica mais quieto, meu irmão, a pessoa relaxa na fé. É como aquilo que eu falei, né? Porque está no calor, joga as roupas de frio tudo fora. E quando vier o frio de novo, o que vai fazer? Tá tudo bem, pastor, e por causa disso eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar de buscar, vou deixar de orar, de jejuar? Não! Acorda, meu irmão, os tempos mudam. Olha como diz esse versículo na Bíblia Linguagem de hoje. Coloca para mim a Bíblia Linguagem de hoje. Lê comigo ali na tela. Olha como é forte isso. A Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nossas cidades muralhas. Vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com o quê? Com trancas. Quem não é sábio ia falar assim: para que, Asa? Tem 10 anos que não acontece nada, porque foram 10 anos de paz. Não está escrito lá? Tem 10 anos que está tudo tranquilo. Mas tem 10 anos, Asa, que olha, a terra está quieta. O Asa era um homem de Deus, o Asa era um homem sábio. Disse: não vamos brincar não. Enquanto Deus está dando paz, vamos nos fortalecer ainda mais. O tempo está de paz, mas vamos nos preparar ainda mais. Olha o que ele diz, pois temos adorado o Senhor nosso Deus e temos procurado obedecer ao que Ele manda, e é por isso que Ele nos tem deixado viver em paz com os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído, e houve o quê? Progresso. Se nós estamos buscando a Deus, Deus está dando paz, vamos ser sábios, vamos aproveitar o tempo de paz, para a gente se fortalecer, para a gente se edificar, para a gente se preparar. Meu irmão, o que eu disse para você? Os tempos mudam. Fazia 10 anos que a terra estava quieta, estava tudo em paz. Olha o que vai acontecer agora, depois que ele se prepara, ele aproveita o tempo de paz e continua edificando, fortalecendo, construindo, continua. Olha o que vai acontecer depois, versículo 9, diz assim a minha Bíblia: e Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de quanto? 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Mares. Mas peraí, não era 10 anos que estava tudo em paz, sim ou não? De repente o tempo mudou. Vem um inimigo de 1 milhão de homens contra ele. E se ele não tivesse se preparado? E se ele tivesse nesse tempo de paz relaxado? Não, está tudo tranquilo, esse tempo aqui nunca vai mudar. Fala comigo, os tempos mudam. Não. Tem gente que já está no tempo de guerra e não está buscando. Esse é doido. É igual quem está num tempo de calor usando roupa de frio, ou quem está num tempo de frio usando roupa de calor. Agora, tem outros que porque obedeceu um tempo, porque buscou um tempo, agora está em paz, está achando que o frio nunca vai voltar, jogou as roupas de frio fora. Está achando que o calor nunca vai voltar, jogou as roupas de calor fora. Não faça isso, irmão, os tempos mudam. Se Deus está dando tempo de paz, se prepare. De repente a coisa mudou, saiu um exército de 1 milhão de homens contra eles, 300 carros. E agora? Ele estava preparado. Olha o que diz o versículo 10. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram batalha no vale de Zefatá, junto a Marença. 11. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse, presta atenção nessa oração: Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso ou quero de nenhuma força. Deus, para o Senhor não é nada. O Senhor ajuda, seja poderoso, seja sem força nenhuma, para o Senhor não faz diferença, ele está dizendo, né? E ele diz, ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus,
pois em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. E olha agora, ó, não prevaleça contra ti quem? O homem. Diga glória a Deus. Marque essa oração aí. Eu lembro que essa oração me ajudou muito numa situação que eu estava vivendo. Eu disse: Deus, não prevaleça contra ti o homem. E não vai prevalecer. Mas presta atenção, ele estava preparado. No tempo de paz, ele não ficou dormindo. No tempo de paz, ele não ficou brincando. No tempo de paz, ele levantou os muros, ele fortaleceu os ferrolhos das portas, ele colocou tranque, ele fez muralha. Por quê, pastor? Foi sábio. Foi sábio. Sabia que os tempos mudam. Foi como José. Lembra de José lá no Egito? Por que Deus colocou José como governador do Egito? Simples, porque Deus deu um sonho para Faraó que ninguém conseguiu interpretar. Qual era o sonho? Faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas o quê? Magras. 7 espigas gordas e 7 espigas magras. Aí o José interpretou como? Faraó, presta atenção. Isso aqui tem um significado. Deus está avisando que vai ter um tempo de 7 anos de prosperidade, de abundância, como nunca houve. Só que esse tempo vai acabar, vai vir outro tempo. As 7 vacas magras engoliram as 7 gordas, né? Está escrito assim: as 7 espigas magras engoliram as 7 gordas. O José explica para Faraó: Faraó, quando acabar os 7 anos de fartura, abundância, prosperidade, vai vir 7 anos de uma miséria tão grande que o mundo nunca viu. O Faraó ficou assim: o que a gente faz agora, José? Olha aí o que é a sabedoria. O Faraó, quer ver? Coloca lá, isso está lá em Gênesis 41, rapidinho, só para a gente encerrar. Gênesis 41, 28. Tem gente que não sabe aproveitar o tempo da vaca gorda, né? Das espigas gordas. Isso em todos os sentidos, financeiramente, espiritualmente. Os tempos mudam, sim ou não, meu irmão? Muda, tem que saber discernir o modo de agir em cada tempo. Olha o que diz aí o capítulo 41 de Gênesis, versículo 28, quer ver? Eu vou ler rapidinho aqui porque fica mais fácil, tá? Ele fala assim, ó, Gênesis 41, 28. Essa é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou-o a Faraó. 29. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. 30. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. 31. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. 32. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque essa coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. 33. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e o quê? E sábio, e ponha sobre a terra do Egito. 34. E faça isso Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos do quê? De fartura. Olha a sabedoria. Faraó, vai ter 7 anos de muita fartura, muita abundância. E aí? Vamos gastar à vontade, vamos comer à vontade, 7 anos de fartura. Não. Faraó, coloca um homem sábio, inteligente no governo, porque nesses 7 anos de fartura ele vai saber como agir, porque os tempos vão mudar. Naqueles 7 anos ele vai guardar a 5ª parte de toda a produção, ele vai guardar. E a hora que vier o tempo difícil, 7 anos de miséria, ele vai estar o quê? Preparado. Quem está entendendo, diga amém. Presta atenção, ele fala assim, ó, 35. E ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades. E faça o quê? E o guardem. 36. E assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. 37. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. O que é isso, pastor? Sabedoria. O sábio discernirá o tempo e o quê? E o modo. 7 anos, Faraó, vão ser de abundância, o senhor age assim. Agora nos 7 de miséria, o senhor age desse jeito.
Está entendendo, sim ou não? Irmão, tempo de guerra, de batalha, tem que orar, tem que clamar, tem que buscar Deus. Tem gente que não entendeu isso ainda, está vivendo um tempo terrível, talvez um tempo de sofrimento financeiro, conjugal, e ainda não acordou para buscar. Só que não se engane, quando vier o tempo de paz também, não joga suas roupas de frio fora não. Quando vier o tempo tranquilo, meu irmão, deixa a sua comunhão guardada, diga glória a Deus. Deixa a sua comunhão com Deus, mantenha ela guardada. Por quê? Porque os tempos mudam. E se mudar, você não vai ser pego desprevenido, você não vai ser pego de surpresa, você vai estar preparado. Quem entendeu isso, diga amém. Vamos aplaudir Jesus para